Protestante se converte diante da Eucaristia. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Anderson Reis. Pela graça de Deus e tão somente por ela, há 22 anos, eu sou um pregador da Igreja Católica, muito bem casado, pai de 5 filhos, e esse vídeo vai impactar a sua vida. E se você quiser estudar e conhecer mais sobre isso, nós estamos com um kit aqui, esse mês com 5 livros, que está com um belo desconto de 40% de desconto, Luz nas Trevas, que são respostas irrefutáveis às objeções protestantes, em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, Diabo, Lutério e o Protestantismo, Sola Escritura, esse é demais, hein? Porque a Bíblia sozinha não é o suficiente para a fé cristã, e os 150 respostas católicas em relação aos 150 ataques protestantes, e a história que eu vou contar para vocês, ela é muito linda, e o protagonista dessa história é um grande cardeal santo chamado Mermilode, que estava pregando na sua paróquia durante a quaresma, todos os dias, sermão sobre a Eucaristia. E uma protestante, uma mulher adventista, estava indo lá todo o santo dia para escutar a pregação do cardeal Mermilode. Bom, aquela mulher era protestante e São Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que logo a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo é a tradição oral e a palavra de Deus é a Sagrada Escritura. Então, o cardeal Mermilode estava usando a tradição da igreja, a Sagrada Escritura, a vida dos santos e o seu exemplo pessoal. E o que aconteceu com essa mulher? Durante os 40 dias em que esse cardeal pregou e essa mulher estava sentada escutando, ela não se converteu. E o que aconteceu para mim ter uma chamada nesse vídeo e falar que ela se converteu diante da Eucaristia? É aqui agora que vem a cereja do bolo. A mulher pensou assim, será que na vida pessoal dele, pensando no cardeal, será que ele crê em tudo isso que ele está pregando ou ele está jogando palavras ao ar? Será que é o produto meramente de uma leitura? Será que é uma vida meramente intelectual que não produz nenhum efeito na conduta dele? Será que é um conhecimento livresco que esse homem tem? Será que ele leu e decorou citações, decorou histórias e ele tem o poder da oratória? Será que é somente isso que está acontecendo na vida dele? E o que essa mulher fez? Ela ficou sabendo que todos os dias, antes do cardeal ir para o palácio episcopal, ele tinha de maneira cotidiana o seu ritual de amor. Ele ia até a Eucaristia, mas ela escutou falar, mas ela não sabia o que era feito. Então, o que esta mulher fez? Ela ficou escondida dentro da igreja num confessionário, a igreja foi trancada e ela ficou ali esperando a vinda do cardeal. Ou seja, vendo o comportamento dessa mulher, eu achei muito interessante o quê? A audácia dela. Porque tem pessoas que são mais fáceis de se convencer. Essa mulher não. Durante 40 dias ela escutou, não se rendeu, mas ela teve uma prova que ela quis entender. E ela ficou lá. Quando chega o cardeal Mermilode, ela começa a observar o comportamento desse homem. Então, a maneira com que ele andava, a postura dele, a modéstia dele. Quando ele chega diante do Santíssimo Sacramento, o jeito que aquele cardeal se ajoelha diante do sacrário, a maneira com que ele abre o sacrário e que ele retira Jesus dali, o seu olhar amoroso, apaixonado por Jesus na Eucaristia, a maneira com que ele deita azeite na lamparina, com que ele acende as velas da igreja, a mulher foi percebendo toda uma postura corporal externa em virtude daquilo que ele guardava dentro do seu próprio coração. Um zelo, um amor profundo por Jesus na Eucaristia. E num determinado momento, quando aquela mulher está ali, ela pula daquele confessionário e vai até o altar e diz para o cardeal, cardeal, durante esses 40 dias que o Senhor fez, eu estava edificada, mas eu não estava convencida. E agora, vendo o Senhor aqui diante da Eucaristia, eu concluo, a maneira com que o Senhor olha, com que o Senhor toca, com que o Senhor reza diante
da hóstia consagrada, não é possível que não seja a presença viva de Jesus. Eu estava convencida, mas agora eu estou convertida. A palavra começou a trabalhar no coração daquela mulher, mas o que a converteu de fato foi o exemplo de amor do cardeal. O que eu tenho para falar para vocês aqui? Tem várias maneiras de se converter uma pessoa. Um protestante, ele pode pegar a coleção patrística ou entrar no site da Editora Imaculada, pegar esse kit aqui, ele vai estudar e pela luz da razão e pela verdade da fé, da tradição da igreja, ele se dobra e fala assim, não tem como não ser verdade aqui. Mas no caso dessa mulher, ela precisou daquilo. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Nós católicos precisamos de sermos defensores da fé nesse tempo tão terrível em que vivemos. Mas também nós precisamos olhar o cardeal Mermilode como um grande exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele entendeu o grande segredo da pregação. O cardeal Mermilode, ele não pregava somente para os ouvidos, ele pregava também para os olhos. No sentido do quê? O que ele pregava com as palavras, ele vivia intensamente com a vida dele. E foi a vida de amor dele para com a Eucaristia que gerou um impacto naquela protestante, tirou ela dessa heresia miserável, tirou ela da mentira e introduziu ela na igreja, onde ela pôde receber a verdade e ter a graça de comungar o corpo, sangue, alma e divindade. Esconderam para ela isso durante muito tempo. Então, aquela mulher se converte diante da Eucaristia, mas com um elemento de graça, o testemunho de um exemplo de amor. O Papa Paulo VI dizia que as pessoas acreditam mais no que vem pelos olhos do que escutam com os ouvidos. Por isso que é célebre aquela frase de São Francisco de Assis, onde ele dizia, quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, para a glória de Deus, aquela mulher pôde desfrutar daquilo que está em Mateus 26, 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. E por isso que eu quero te mostrar nesse livro aqui, ó, Luz nas Trevas, até coloquei Lutero aqui no meio, São Francisco de Sales, que foi um grande defensor da fé católica, converteu milhares de protestantes, o padre Júlio Maria de Lombardi, que morou aqui no Brasil, que esse livro aqui é dele, né? Ele que é dessa autoria, Santa Teresa d'Ávila e Lutero aqui, né? Que foi engolido por esses três aqui, graças a Deus, mas que tem algumas partes daqui da Bíblia que fala sobre Lutero e a Eucaristia, que eu quero deixar para você meditar aqui no final. Lutero sempre acreditou na presença real de Cristo na Eucaristia e encarregou-se de responder ele mesmo às objeções de seus degenerados filhos. Então ele acreditava, talvez a maioria dos protestantes, porque não estudam, né, não tem noção dessa verdade histórica aqui, que Lutero sempre acreditou na presença real de Cristo, mas a vida de pecado dele tirou ele de Jesus, porque era muito impuro. E em carta a um amigo, falando sobre o texto evangélico, isto é o meu corpo, que está lá em São Mateus capítulo 26, versículo 26, Lutero diz, eu quereria que alguém fosse assaz hábil para persuadir-me de que na Eucaristia não se contém senão pão e vinho. Esse me prestaria um grande serviço. E o que Lutero vai dizer? Eu tenho trabalhado nessa questão a suar. Ó. Você vê que Lutero, ele é pelo menos um exemplo de busca do estudo. A maioria dos católicos só fica no celular, mas esse infeliz aqui, governado pelas forças do inferno, estudava para tentar provar uma verdade maravilhosa que ele não conseguiu. Mas ele disse aqui, ó, eu tenho trabalhado a suar nessa questão, porém confesso que estou encadeado, estou preso, né? E não vejo nenhum meio de sair daí. O texto do Evangelho é claro demais. É claro demais, senhor Lutero, você não conseguiu apagar essa verdade. Com certeza, senhor Lutero, conseguiu tirar muitas pessoas, mas a verdade o senhor não conseguiu apagar. Mas, graças a Deus, eu aqui como católico estou firme acreditando nisso e acredito que muitos irmãos que estão vendo esse vídeo aqui estão firmes. Mas muitas vezes, irmãos, você vai disputar com um protestante, você tem a sua convicção de fé. Eu já vivi muita coisa maravilhosa diante da Eucaristia, já li muito livro sobre Eucaristia, já preguei retiro sobre Eucaristia. Mas é importante nós sabermos defender a fé contra os protestantes, que um dia vai começar, vai chegar e talvez você
mostre um argumento desse para esse, ele não vai nem ter noção, né? E aqui tem mais coisa aqui, ó, ainda de Lutero falando sobre a Eucaristia. Escutai ainda Lutero refutar a vossa ousadia. A despeito de todos os meus desejos, diz ele, e de todos os meus esforços, jamais pude impelir o meu espírito a essa negação atrevida. Ou seja, que negação? De que Cristo está na presença real, está presente realmente na Eucaristia. E aí ele vai dizer aqui em outra parte, a negação da presença real é uma evidente blasfêmia, uma negação da veracidade divina. Ele chama aqueles que a negam de um bando de miseráveis endiabrados. Ou seja, se algum protestante estiver assistindo esse vídeo, o seu pai está te chamando de miserável endiabrado. O que você faz, senhor protestante? Compra esse kit aqui, ó, ele está com 40% de desconto. Em vez de você ser um miserável endiabrado, que nem o seu pai te disse, leve esse kit aqui, ó, para sua casa, estuda e venha para a Igreja Católica desfrutar daquilo que Cristo entregou para você. É corpo, sangue, alma e divindade. E viva a Eucaristia, e o link está aqui embaixo. E se você tiver no Instagram, vai na minha bio ou acesse editorimaculada.com e viva o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo na Eucaristia. Amém.